Amém. Queridos, possamos curvar as nossas cabeças neste momento. Aleluias. Vamos fazer esta oração. Logo após, vamos estar trazendo a palavra de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus poderoso, Deus digno, Deus de louvor, nós adoramos o Teu nome, nos rendemos, Senhor, aos Teus pés e nos curvamos, ó Pai, diante do Senhor, diante, ó Pai, da Tua presença, é que nós nos encontramos aqui. Espírito Santo, faz o que está no Teu coração. Pedimos, ó Pai, que neste momento, tudo aquilo que atrapalha, todo ego, tudo aquilo, ó Pai, que vem de nós mesmos, desapareça. Pedimos, ó Pai, que aquilo que está, Senhor, até mesmo atrapalhando, pedimos que o Espírito Santo de Deus comece a agir de maneira sobrenatural, Senhor, neste lugar. É assim que nós oramos e é assim que nós cremos. Pai, profetizamos que o Senhor há de operar. Profetizamos, ó Pai, que o Senhor tem liberdade neste lugar para agir, para atuar, para fazer o que está no Teu coração. Em nome de Jesus, Pai, é que nós nos colocamos na Tua presença. Muito obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, pela vida dos nossos amados. Deus, obrigado pela vida dos nossos irmãos. Deus, obrigado por cada família. Deus, obrigado por cada jovem. Deus, obrigado, Deus, por cada vida aqui presente nessa noite. Sê com o Teu povo. Sê conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podeis assim tomar os vossos assentos. Eu quero, neste momento, louvar a Deus pela vida de Messias. Cadê Messias? Messias da cidade de Itabaiana, né? Itabaiana, glória a Deus. Messias, né, que é cunhado da nossa irmã Fabiana. Deus abençoe. E junto a nossa irmã Acione, né? Irmã também da nossa irmã Fabiana. A família, né, da irmã Fabiana presente. Deus o abençoe ricamente. Glória a Deus. Eu quero nesse momento convidar a amada igreja do Senhor para que possamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, João 13, do seu versículo de número 12. E prepare o lenço para chorar. Aleluias. Está aqui também a família da nossa irmã Vânia, né? Irmã da família da nossa irmã Rosângela, a mãe que sempre está conosco, a nossa amiga, né? Que é a irmã de Vânia, que Deus abençoe ricamente. E os demais, né? Todos sejam bem-vindos a esta casa. Evangelho de João, João 13, 12. Quantos querem aprender com Jesus aqui nessa noite? Queridos, Ele é o nosso sumo professor. Estamos aqui para aprender. A nossa vida aqui na terra é um aprendizado. Todos os dias, Cleide, todos os dias precisamos aprender com o Senhor. Todos os dias precisamos aprender com o nosso Mestre. E Ele tem tanto para nos ensinar. Ele tem tanto. Ele fez tanto para nos ensinar. E esta passagem do Evangelho de João 13, 12, que diz assim, queridos: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa,
Perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e o dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo o Senhor e o Mestre vos lavei os pés, também vos deveis lavar os pés uns dos outros, porque vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolher, e antes para que se cumpra as Escrituras. Aquele que come do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Amém? Amém, queridos? Glória a Deus. Meus queridos e amigos e amados da palavra de Deus. Aceitável. Glória a Deus. Queridos, estamos diante de um texto bastante conhecido, bastante poderoso, bastante maravilhoso, que esse texto, essa revelação, baseado no Evangelho de João 13, do seu versículo de número 12 a seguir. Aqui, queridos, traz um relato de um homem chamado Jesus de Nazaré. Esse homem que ele veio para cumprir as Escrituras. Esse homem, queridos, que veio para fazer toda a diferença. Esse homem que veio para servir como modelo. Esse homem chamado Jesus, que para muitos era tão somente apenas o filho de José, era apenas o filho do homem carpinteiro, de um homem que não tinha muito o que oferecer, mas a Bíblia diz que aquele que observa, aquele que examina, aquele que procura seguir o exemplo desse homem, terá vida eterna. E esse homem, queridos, ele trouxe uma revolução na sua época, nos seus dias atuais, causando um alvoroço, porque ele veio trazendo um confronto, trouxe um confronto para a religião em si, porque ele não somente ensinava, ele não somente pregava, mas a Bíblia diz que ele vivia. Queridos, o que me chama a atenção de falar desse homem chamado Jesus, que mesmo com todo o poder, mesmo com toda a sua glória, mesmo ele sabendo que era o Filho de Deus, mesmo ele sabendo que ele era o Salvador, mesmo ele sabendo que era Senhor, mesmo ele sabendo que era o Mestre, mas em momento nenhum ele quis usurpar do poder, em momento nenhum ele quis, querido, ser mais do que o próprio que o enviou, em momento nenhum ele quis ultrapassar os limites,
E é esse dia aqui, esse momento, o que estava acontecendo. A Bíblia diz, queridos, que esse acontecimento era a última ceia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sabendo que os seus dias estavam próximos. Jesus sabendo que ele estava para partir, que ele estava para voltar para o seu lugar de origem, que era o céu. Ele disse: eu já ensinei tanto a este povo. Eu já ensinei com a minha vida. Eu já ensinei com poder. Eu já ensinei operando sinais de maravilha no meio deles. Eu já ensinei operando poder. Eu já ensinei ressuscitando Lázaro. Eu já ensinei perdoando aquela mulher que foi pega no ato de adultério, em pecado, e ela foi perdoada. Eu já ensinei quando passando por debaixo daquele pé de figueira, eu vi um homem, aleluias, e o chamei e fui para a sua casa. De todas as maneiras, queridos, Jesus já tinha ensinado. Agora chega nesse momento, a Bíblia diz que ele pega, queridos, ele está na mesa, interessante, ele está no banquete, ele levanta da mesa e começa a lavar os pés dos discípulos. Ele começa a lavar os pés daqueles irmãos que estavam naquela casa. Pega uma bacia, a Bíblia diz que ele pega uma bacia, coloca água e começa a lavar os pés. Teve um por nome de Pedro, que ignorou-se aquele fato, aquele ato, e disse: como é que pode? Eu sei que o Senhor é o mestre. Eu sei que o Senhor é o Filho de Deus. Você não pode fazer isso. Você é o nosso chefe. Você é o nosso Senhor. Como é que pode descer ao nível mais baixo, a ponto de sujeitar-se, a ponto de se ajoelhar para lavar os pés de pecadores? Você não pode, Jesus, fazer isso. E Jesus diz: Pedro, calma, Pedro, isso não é peso. Para mim, servir é uma alegria, porque eu vim para servir. Eu não vim para ser servido, mas eu vim, Pedro, para servir. Eu vim, Pedro, para cumprir as Escrituras. Eu vim para cumprir o que o meu Pai mandou, o que o meu Pai enviou para fazer. Eu não vim ser estrela, Pedro. Eu não vim ser um popstar, mas eu vim para salvar. Eu vim, Pedro, para que o homem tenha vida e vida em abundância. Infelizmente, queridos, nos dias de hoje, o que nós observamos, infelizmente nos dias atuais, o que mais se vê, queridos, é pessoas querendo um ser mais do que o outro. É um querendo ser melhor do que o outro. É um querendo, queridos, desculpa, mas querendo ser mais santo do que o outro. E não entendendo que o seu papel, e não entendendo que o nosso papel não é esse. O nosso papel é adorar o Senhor. A nossa função é glorificar a Deus. A nossa função, aleluias, é servir ao Senhor com alegria. A nossa função, a Bíblia diz, aleluias, que é amar um ao outro como Cristo nos amou. Essa é a nossa função. Aleluias, mas Pedro disse: não, o Senhor não pode fazer esse ato. O que é que as pessoas vão achar? O que é que eles vão dizer? Vendo Jesus lavando os pés, vendo Jesus se humilhando, vendo Jesus se submetendo àquele ato mais baixo, descendo o nível mais baixo, que era lavar os pés. Porque quem conhece um pouco da história, quem conhece um pouco da biografia, sabe, queridos, que isso era costume antes da mesa, porque eles andavam e era terra de chão. Então quando chegavam, os pés estavam sujos, os pés estavam empoeirados.
E Jesus disse, eu estava na mesa, eu estava esperando para ver se alguém tomava essa atitude, mas ninguém tomou, ninguém o fez. Essa não era a minha função, mas eu esperei, eu aguardei, eu fiquei sentado, eu esperei, ninguém se manifestou. Por isso, Pedro, que eu estou indo, por isso eu estou fazendo. E a Bíblia diz que Pedro diz, olha, os meus, o Senhor não lava. Imagino eu, queridos, algumas pessoas, alguns pregadores dizem que Pedro estava sendo egoísta, Pedro estava fora de si. Eu imagino com a minha mente, queridos, que Pedro estava na imaginação dele, poupando Jesus, economizando Jesus naquele ato. E ele disse, Pedro, e ele disse, Jesus, os meus, o Senhor não lava, porque eu sou pecador. Quem deveria lavar os pés seria eu. Eu era que poderia lavar os teus pés, porque o Senhor é Senhor. Pedro reconhecia que ele era Senhor. Pedro reconhecia que ele era o Mestre. Pedro reconhecia que ele era Jesus, o Salvador. Jesus diz, Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não terá parte comigo. Você não terá parte no reino de Deus. Pedro imediatamente, a Bíblia diz que Pedro toma a palavra e diz, oh Jesus, então não lava somente os meus pés. Veja o que é quebrantamento. Veja o que é humildade. Veja o que é reconhecimento, queridos. Reconhecimento não é afronta. Reconhecimento é quando a pessoa abre o seu coração. Reconhecimento é quando a pessoa entende, aleluias, que precisa se arrepender. Arrependimento é quando o homem reconhece. Não quando alguém o aponta. Não quando alguém fala que ele tem que se arrepender. Não, queridos, isso não é arrependimento. Isso pode ser emoção, isso pode ser qualquer outra coisa. Mas quebrantamento, arrependimento é quando a palavra vem e toca no coração e ela reconhece, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Pedrão toma a palavra e diz, então, não lava somente os meus pés, porque eu quero ter parte no reino de Deus. Eu quero ir para o céu. Eu quero morar ao lado de Deus. Aleluias. É assim que se faz. Quando o homem quer, queridos, quando o homem tem interesse de morar com Deus. Aleluias. Ele diz, eu não quero que o Senhor lave então somente os meus pés, mas me dá um banho, me lava o corpo todo, me lava a cabeça, me lava todo. E Jesus disse, Pedro, também não exagera. Não é preciso. Você já tomou banho, você já foi banhado, você está limpo, Pedro. Eu estou dizendo isso porque nem todos estáis limpos, Pedro. Você só precisa os pés, porque você, Pedro, tem a palavra, quem tem a palavra está purificado, quem tem a palavra está limpo, quem nos limpa é a palavra de Deus. Quem nos purifica é a palavra de Deus. É a palavra do Senhor que nos purifica. É a palavra de Deus. A Bíblia diz que é a palavra, aleluias, que purifica o homem de toda injustiça, de todo pecado, de todo engano. Quem purifica o homem, queridos, não é uma religião. Quem purifica o homem, aleluias, não é, queridos, tão somente conhecer a palavra. Mas quem purifica o homem é praticar a palavra. Essa palavra que nos purifica, essa palavra que nos ajuda, essa palavra que nos limpa, essa palavra, queridos, aleluias, que tira toda a escama, essa palavra que tira todo o engano. Louvado seja o nome do Senhor. E após ele fazer isso, depois que ele banha, depois que ele lava os pés, Jesus para e diz o seguinte: quem está compreendendo o que eu estou fazendo?
Porque Ele não fez isso, queridos, para ser mais um. É preciso compreender, Remanagassúbria. Quantos estão compreendendo nessa noite o que Deus está fazendo? Quantos têm compreendido o que o Senhor tem feito na sua vida? Queridos, não basta sermos religiosos. Precisamos compreender o que Deus tem feito. Precisamos compreender porque Jesus veio ao mundo. Se eu não compreender, queridos, será em vão. Se eu não compreender, algumas pessoas imaginam, Jesus ele veio somente para me salvar. Não, queridos, não, Ele tem muito mais. Ele tem muito mais para fazer na minha vida e na sua vida. Precisamos compreender. A Bíblia diz que o homem erra porque não compreende as Escrituras. Errais por não compreender as Escrituras. Errais por não compreender que precisa lavar os pés. Errais por não compreendeis, porque precisa ser limpo, precisa ser purificado para morar no céu, precisa ser limpo. Uma certa feita, lembro muito bem, quando Davi, aleluias, o homem segundo o coração de Deus, ele pergunta para Deus: oh Deus, quem é que vai entrar no céu? Oh Deus, quem é que vai entrar no teu céu, Deus? E Deus responde para Davi: aquele que for limpo, aquele que tiver as mãos limpas, aquele que tiver o coração puro. Queridos, o céu, queridos, é algo interessante. O céu, queridos, é algo profundo. O céu é muito maior do que o que você pensa, do que você imagina. O céu, queridos, não é uma viagem que o homem faz agora e amanhã arrepende-se e volta. Não, queridos, o céu é vida eterna. Aleluia, o céu vale a pena lutarmos para conquistarmos o céu. Eu costumo dizer, queridos, nas nossas pregações, que vale lutarmos, vale sofrer, vale ser perseguido, vale pelejar para alcançarmos o céu. Porque o céu é precioso. O céu é precioso. Só que a minha Bíblia diz também que o céu tem que ser conquistado à força. Não fiquem imaginando, queridos, que o céu, o homem se conquista como é uma vara de mágica. Não, tem inimigos, tem adversários que lutam todos os dias para impedir. Mas a minha Bíblia diz lá no livro de Apocalipse, a Bíblia diz que aquele que vencer até o fim será salvo. Aquele que vencer terá o nome escrito no livro da vida. Então, meu amigo, meu amado ouvinte, vale a pena lutarmos. Vale a pena compreender o que o Senhor tem feito. Eu não quero ser mais um mensageiro. Eu não quero ser mais um. Eu não quero ser apenas mais um pregador. Eu não quero ser apenas mais um pastor. Eu não quero ser apenas, queridos, mais um que está pregando aqui e você não está compreendendo. Eu quero que você saia daqui nessa noite compreendendo. Eu quero que você saia daqui. Precisamos, queridos, compreender o preço. Precisamos compreender o que Ele fez. Se eu não tenho esse entendimento, se torna-se, queridos, mais um. Se eu não tenho essa revelação, se eu não tenho esse entendimento, irmão Val, é mais um no meio da multidão. Se eu não compreendo o que Ele tem feito, se eu não compreendo porque Jesus veio ao mundo. A Bíblia diz, queridos, que Ele veio ao mundo por amor. Ele nos amou.
Ele nos amou primeiro. A Bíblia diz que éramos pecadores. Éramos forasteiros. Estávamos perdidos em nossos delitos e pecados. Eu tenho que compreender. Eu tenho que valorizar. Eu tenho que valorizar, queridos, a morte de Jesus. Eu tenho que valorizar o sangue de Jesus derramado lá na cruz do Calvário. Aleluias. E ele pergunta: compreendeis o que eu fiz? Vós me chamais de mestre, vós me chamam de Senhor. Interessante, e ele diz: eu sou. Aí algumas pessoas dizem, mas que falta de humildade. Não, queridos, reconhecer quem é, isso não é falta de humildade. Aleluias, isso é honra. Você tem que reconhecer quem você é. E você é filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Você é um vencedor. Amém? Eu estou pregando nessa noite para os vencedores. Eu estou pregando nessa noite, queridos, para a nata. Estou pregando eu nessa noite, neste lugar, aleluias, para os vencedores em Cristo Jesus. Falar que eles que é vencedor, falar que é um filho de Deus, falar que é vitorioso, não é falta de humildade. Falta de humildade é não reconhecer o que o Senhor tem feito. Falta de humildade, aleluias, é não valorizar, aleluias, a semelhança do Deus vivo. Isso é que é falta de humildade. Mas saber que Deus é contigo, saber que Deus é na sua vida, saber que Deus está te usando, saber que Deus está te levantando, saber, aleluias, que o Senhor tem te levantado, aleluias, que o Senhor tem te escolhido, isso não é falta de humildade, isso é certeza, isso é convicção. E eu estou dizendo para você, meu amigo, que você é o escolhido de Deus. Que o diabo queira ou não, que o diabo queira ou não, aleluias, que os gigantes queiram ou não, eu quero que você aponte o dedo de profeta para o seu vizinho e fala para ele: você é o escolhido de Deus. Só quem tem convicção, só quem tem certeza disso, queridos, você é escolhido de Deus. Deus te escolheu. Você está limpo. Quantos limpos nós temos aqui? Quem te limpou foi a palavra. Quem te limpou foi a palavra. É a palavra que limpa. É a palavra que limpa, queridos. Agora precisamos deixar realmente essa palavra nos limpar. Quantas vezes não estamos só com os nossos pés empoeirados? Quantas vezes, queridos, na luta, no dia a dia, nas pelejas, tem as manchas, vem as manchas, queridos, mas a minha Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O diabo, quem sabe, está te acusando. Quem sabe nessa noite estou eu pregando para alguém que foi acusado. Quem sabe nessa noite estou eu pregando para alguém, queridos, que o diabo tem apontado, que o diabo tem acusado e tem colocado lodo, tem colocado a mancha. Mas eu quero te dizer como profeta do Senhor, aleluias, que Ele te limpa hoje. Não tem mancha, remanagassúbria. O diabo tem apontado, tem te acusado, tem apontado o dedo, mas a minha Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. A minha Bíblia diz ainda, no livro de 2 Coríntios 5,17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e agora é tudo novo. É tudo novo em Cristo Jesus. Aleluias. O Senhor te fez. O Senhor te renovou. O diabo tem te apontado para você parar. O diabo tem acusado para você parar. O diabo tem tentado de todas as maneiras. Mas o Senhor está dizendo para você nessa noite. Aleluias. O Senhor está dizendo para você nessa noite que você já foi limpo.
aleluias, que você já foi limpo pela palavra. Vocês me chamam de mestre, de Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Que o diabo queira ou não, ele é Senhor. Amém? Amém, queridos? Que o diabo queira ou não, ele é Senhor. Que o homem queira reconhecer ou não, ele é Senhor. Eu não reconheço, como algumas pessoas fizeram. Não, ele é o filho de José. Não, ele é o filho do carpinteiro. Não reconheceram. Mas nem tampouco ele deixou de ser Senhor. Ele não deixou de ser Senhor. Ele não deixou de ser mestre. Ora, se eu sendo o Senhor e mestre, presta bem atenção. Eu não quero que você perca um segundo só. Porque eu estou falando do seu mestre. Eu estou falando do seu Senhor. Eu não estou aqui falando de qualquer um, queridos. Não estou falando aqui de homem. Eu estou falando do seu Senhor. Eu estou falando aqui do seu mestre. Então, quando ouvimos falar de Senhor, de mestre, precisamos dar o máximo de atenção. Ora, eu sendo Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vos deveis lavar os pés uns dos outros. Se eu sou o Senhor, se eu sou o mestre, eu fiz isso. Quantos estão me entendendo nessa noite? Quantos compreendem essa palavra? Queridos, Jesus ele veio para nos unir, para quebrar as barreiras. E ele está dando o maior exemplo aqui, não de palavras, não de pregações. Ele disse, eu vou colocar a mão na massa. Eu vou lavar os pés, eu vou. Se preciso lavar os pés, eu vou. Ele deixou de ser Senhor porque lavou os pés? Vou nada fazer isso. Como é que vão ver o meu ministério? Eu vou nada me humilhar. Eu vou nada me submeter a isso. Eu vou nada descer o nível. Eu vou nada fazer isso, queridos. Só faz isso quem reconhece que Ele é Senhor. Porque olha o que ele diz no versículo 15. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Eu sou exemplo, disse Jesus. Assim como eu fiz, assim como eu agi, eu quero que o meu povo faça. Eu quero que a minha igreja o faça. Eu quero que os meus discípulos o façam. Porque eu dei exemplo. Ele pode cobrar, porque ele deu exemplo. Amados, quem não é exemplo não pode falar nada. Amém? Amém, queridos? Falar é fácil. Falar é fácil. Difícil é ser modelo. Difícil é ser servir de exemplo. Difícil, queridos, é andar como a palavra diz. Cobrar, irmã Vânia, é fácil. Querer que os outros o façam, é fácil. Mas será que tem feito? Será que tem feito o que te pediram para os outros fazer? Será que tem feito o que a Bíblia diz que tem que fazer? Será que tem feito o que a Bíblia diz que tem que ser feito? Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois. Olha o que Jesus diz aqui. Se sabe que tem que fazer isso, se sabe o que é as Escrituras, como algumas pessoas se acham, queridos, como as pessoas batem no peito e diz o seguinte: pastor, eu conheço a Bíblia. Pastor, eu conheço esse texto. Pastor, eu conheço a palavra de cor salteado.
Pastor, eu conheço do Gênesis, Apocalipse. Pastor, eu sei que a Bíblia tem 66 livros. Pastor, eu sei que o Velho Testamento tem 39 livros. Pastor, eu sei que o Novo Testamento tem 27 livros. Eu sei o que é que está escrito no Gênesis. Eu sei o que é que está escrito no Apocalipse, pois eu já li. Queridos, a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que conhece, mais feliz, mas bem-aventurado ainda é aquele que pratica a palavra de Deus. Conhecer é bom, é. Estudar é bom, é. Pesquisar é bom, é. Mas melhor é viver a palavra de Deus. Melhor é praticar o que está escrito. Melhor é viver, melhor é conhecer pouco e viver aquilo que conhece. Não basta conhecer, não basta ler, queridos, a Bíblia. Não basta ler 5 ou 6 vezes a Bíblia e não praticar. Jesus estava dando exemplo, ele disse, olha, se vocês conhecem, se vocês sabem destas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Bem-aventurados sois. Feliz, irmã Rita, é quando conhece a palavra e pratica. Não basta somente conhecer a igreja do Senhor. Quem não sabe, quem não conhece, se eu for pregar aqui, querido, sobre o Evangelho de João, falando sobre o amor. Filhinhos, amais uns aos outros. Aí eu vou para a epístola de João, do seu capítulo de número 3, do seu versículo de número 16, e lá está a regra, dizendo que aquele que não ama o seu irmão, não pode abrir a boca e dizer que ama a Deus, porque Deus você não viu, mas o seu irmão está do lado, e é esse que precisamos amar. Todos sabem disso. Todos conhecem, todos sabem de cor e salteado que o amor é fundamental. Todos já leram aquela passagem quando nosso irmão Paulo, ele disse o seguinte: em que adiantaria eu pegar todos os meus bens? Em que adiantaria? O que me aproveitaria eu entregar o meu corpo para ser queimado? Se não fora por amor, nada disso tem nenhum aproveito, nada disso vai ter resultado para o reino de Deus, porque o reino de Deus, queridos, ele subsiste através do amor. Todos conhecem, são textos conhecidos, só que não precisamos somente conhecer, precisamos praticar. O Senhor, a Bíblia diz que o mundo vai saber quem nós somos. Que o mundo vai saber quem nós somos quando praticarmos o amor. Aí o mundo vai saber que somos um, que a igreja é uma. Não existe, queridos, como algumas pessoas pregam por aí, a minha igreja. Queridos, precisamos ser um em Cristo Jesus. Somos um. Somos um em Cristo Jesus. É Ele que nos une, é o amor. Temos problemas? Temos, queridos. Só vai parar de existir após o arrebatamento. Enquanto isso, vai ter problemas, vai ter lutas, mas precisamos ser um. Precisamos superar, queridos. Precisamos superar os problemas. Precisamos superar as lutas. Porque no céu, irmã Simone, no céu, a Bíblia diz que só entra quem for puro, com as mãozinhas limpas, os pés limpos. Como é que estão os seus pés? Pastor, meus pés estão, limpinho. Amém. Glória a Deus. Mas não é da poeira que eu estou falando. Eu estou falando da caminhada. Eu estou falando do dia a dia, queridos. Ora, sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós,
Olha o que Jesus é o meu Senhor. Quando ele termina a pregação, ele diz: eu estou falando isso, não é com todos. Eu sei que em nosso meio, Jesus falando, para que amanhã não distorça a mensagem. Quem falou foi Jesus. Ele disse: eu sei que em nosso meio, nem todos estáis limpos. Pastor, mas todos não ouviram a mesma palavra, mas todos não estavam andando com Jesus. Só que a Bíblia diz que teve um no meio que infelizmente deu brecha, abriu brecha, queridos. E a Bíblia diz que o diabo, Satanás, implantou no coração dele para o trair Jesus. Andando com Jesus, homem de confiança de Jesus, andava lado a lado com Jesus. Mas a Bíblia diz que ele deixou, porque algumas pessoas não sabem separar isso. Não, o diabo é isso, o diabo é aquilo, o diabo fez. Não, queridos, ele quer uma brecha. Ele quer uma brecha. Então a Bíblia diz que esse um deixou, abriu a oportunidade para que Satanás o enchesse o coração dele, para que o traísse Jesus. Por isso é que Jesus diz aqui no seu versículo de número 18: não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. Jesus te conhece, filho. Jesus sabe quem você é. Não precisa, queridos. Às vezes nós nos preocupamos. Em defesa, queridos, quem nos defende é o Senhor. Ele é a tua justiça. Amém? Ele é a tua justiça, Ele é o teu Senhor. Ele conhece cada um. Ele te conhece. Ele diz: eu te conheço como a palma das minhas mãos. E ninguém esconde, ninguém pode esconder dos olhos de Deus. É que a nossa preocupação é quem é que o povo acha que eu sou, o que é que eles estão dizendo a respeito de mim, o que é que eles estão dizendo, que eles param de se preocupar com o que estão falando, o que estão achando, o que deixa de falar, o que deixa de achar. O seu papel é adorar o Senhor. Para de se preocupar. Se preocupe em estar na presença de Deus. Se preocupe em ter uma vida de oração. Se preocupe em ter uma vida de exemplo. Amém, queridos? Você não foi feito para agradar a homens, não. Você foi chamado para agradar a Deus. E Ele está falando para você nessa noite: eu te conheço. Eu conheço quando você entra no teu quarto. Eu conheço quando você entra no teu aposento. Eu conheço as suas orações. E estou eu entrando, aleluias, ao seu favor nessa noite, diz o Senhor. Porque eu te conheço, Remanagassúbria. Eu te conheço. Eu te conheço, diz o Senhor. Ainda vou mais além. Ele te diz: eu te conheci bem antes da fundação do mundo. Eu te conheci, chamei pelo teu nome. Eu te escolhi. Eu te escolhi. Queridos, tem pessoas aqui escolhidas desde o ventre. Desde o ventre da sua mãe. Desde o ventre que o Senhor te escolheu. Para de reclamar. Para de querer agradar. Não, o seu papel não é esse. O seu papel é servir ao Senhor. Deixa falar. Deixa falar, Ele está dizendo para você: eu te conheço. Foi eu que te escolhi.
Quantos escolhidos de Deus nós temos aqui nessa noite? Queridos, permita-me, vocês me conhecem. Tem alguém, não é constrangimento, queridos, vocês me conhecem. Conhece o meu perfil. Não faço isso. Meu papel é tão somente ajudar. Se eu não puder ajudar, que atrapalhar, tenho certeza que eu não faço. Tem alguém que estará afastado do Evangelho aqui? Tem alguém que estará afastado do Evangelho? Não tem? Glória a Deus. Então deixa eu prosseguir a mensagem. Olha o que o Senhor diz. Não, olha o que o Senhor diz para você. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra as Escrituras. Amém? Amém, queridos? Jesus é tremendo. Ele diz, eu precisava, Pedrão, trazer essa palavra. Eu precisava. Queridos, o que eu, desde o primeiro dia que entendi a mensagem e fiz uma aliança com o Senhor, é que Jesus nunca trouxe constrangimento para as pessoas. Aprendam isso. Amém? Amém? Quando você ouvir, queridos, em altar, em púlpitos, queridos, constrangimento, aprenda isso. Aprenda isso. Não vem de Deus. Não vem de Deus. Sabe como é que ele nos constrange? Com a palavra. Nos afronta. Amém? Amém, queridos? Aí quebra o homem todinho, irmã Fabiana. Ele sapateia e papai, como diz o presbítero Onias, e papai Tami, né? Venha para cá. É, queridos, é assim. Jesus, ele poderia muito bem apontar o dedo e dizer, olha, eu estou sabendo aqui que no meio são meus discípulos, mas tem um aqui que é traidor. E poderia dizer, e eu sei, é você, viu, Judas? Ele não fez isso. Ele disse, olha, trouxe a mensagem e ele disse, essa pregação não é para todos. Eita, Jesus, por isso, queridos, que me apaixonei quando comecei a estudar sobre Jesus. Sobre Jesus, a biografia desse homem, o testemunho desse homem, a experiência desse homem, os exemplos de vida desse homem. Porque esse homem, queridos, desde menino sofrido, desde o seu primeiro dia de nascimento, já nasce numa manjedoura, já nasce lá no curral, e esse menino nunca deixou se abater. Tem camarada, não, porque eu nasci pobre, né? Sou assim porque nasci pobre, não tive uma boa infância. Vai se converter. Eu sofri demais. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra as Escrituras. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Aquele que come comigo, aquele que está na mesa, aquele que anda comigo, aquele que eu levantei, aquele que eu ajudei, aquele que está comigo em todos os momentos, se levantou contra mim. Jesus falando, Jesus pregando, Jesus ensinando, e mesmo assim, eu lavei os pés do camarada. Mas se fosse só para nós aqui, eu estou vigiando, né, porque a nossa pregação não é só para os nossos irmãos aqui, tem muitas pessoas sendo abençoadas, né, com essa mensagem. Está sendo nosso culto, nosso trabalho é gravado e transmitido, né, está transmitindo esse culto. Então eu sei que tem muitas pessoas, né, sendo abençoadas, assistindo esse culto. Por isso que às vezes a gente, prende um pouquinho, né, porque nem todos que estão em casa
tem a mesma maturidade que a igreja tem. Assim eu entendo que a igreja é um povo maduro, mas tem pessoas agora sendo abençoadas, pessoas agora assistindo, né, que ainda não fizeram uma aliança com o Senhor. E eu creio que através da mensagem, muitas vidas estão sendo salvas. Amém? Amém, queridos? Eu creio nisso, que muitas vidas estão sendo alcançadas pelo Senhor Jesus. Mas eu não posso também, queridos, deixar de ensinar que nesse mundo tereis aflições. Eu não posso deixar de pregar que nesse mundo vamos passar por lutas, problemas. Jesus está ensinando, Jesus está pregando, dizendo: olha, o camarada que estava comigo comeu do meu pão, presbítero Onias. Comeu do meu pão, irmão Josimar. Comeu do meu pão, irmão Val. Comeu do meu pão, o camarada comeu do meu pão. Camarada comeu do meu pão, sustentei esse camarada. E mesmo assim ele me traiu. Traição dói, machuca, fere. Mas pior de quem não espera. Pior daqueles que dizem que é amigo. Daqueles que dizem que é o mesmo sentimento. Daquele que diz que vai morar no mesmo céu. Jesus disse: o camarada que comeu do meu pão, sustentei. Mesmo assim ele me traiu. Mesmo assim ele levantou-se contra mim. Mas eu não deixei de ser Senhor. Não deixei de ser mestre. E não deixei, irmão Nelson Andrade, de lavar os pés do camarada. Fosse eu, ou quem sabe você que está aqui, ou você que está me assistindo agora, quem sabe ia pegar os pés daquele camarada e não ia lavar, para eu ser bem moderado. Mesmo assim ele não fez separação. Lavou os pés de todos. Imagino, vem comigo, já estou quase encerrando. Vem comigo. Está aqui o Judas, Jesus de joelho, e lavando os pés de Judas, e olhando para a cara dele, e dizendo: Judas, estou lavando os seus pés, e você me traindo. Estou lavando os seus pés. Estou lavando os seus pés. E você, o seu coração, cheio de ira e de maldade. Estou eu lavando os seus pés. E você, Judas, não está compreendendo. Enquanto eu lavo os seus pés, você não compreende. E a pior coisa é quando o homem não compreende o agir de Deus. Não compreende o amor de Deus. Aquele que comeu do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. O reino de Deus é isso. O reino de Deus, queridos, não é. O reino de Deus não é parado. O reino de Deus, eu digo que é uma corrente. O reino de Deus, eu digo que é um movimento. Amém, queridos? Amém? Algumas pessoas sofrem amargamente porque não entendem que o reino de Deus é uma corrente. Deus o enviou. Olha como é interessante.
para você compreender, para você entender o que é o reino de Deus. A Bíblia diz que Deus enviou Jesus. Aquele que recebe Jesus está recebendo Deus. Amém? Amém? Porque Deus o enviou Jesus. Agora Jesus o enviou você. Não entendeu? Deus enviou Jesus. Jesus o enviou você. Você pode glorificar? No mínimo, você pode glorificar Ele. Você pode aplaudir a Ele. Deus enviou Jesus. Aprendam isso. Deus enviou Jesus. Jesus sofreu? Sofreu amargamente. Mas Ele não deixou de ser Jesus. Ele não deixou de ser Senhor. Ele não deixou de ser Mestre. Agora não espere que Jesus... Eu só ouço se Jesus falar comigo. Desculpa, vai morrer seco. Espera. Tem um povo, queridos, esperando o Messias. Messias vai voltar. Ele vai vir, né? Ele vai vir, vai andar aqui em Jerusalém. Nossos irmãos estão esperando. Ele já veio. Amém? Quando ele vir, vai ser nas nuvens, arrebatar o seu povo, levar um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro, um povo que crê, um povo que compreendeu a missão, um povo que está compreendendo o que veio fazer. Deus enviou Jesus, e ele diz, bem-aventurado é aqueles que receberam Jesus, porque nem todos quiseram receber. Nem todos aceitam Jesus, mas bem-aventurado é aquele que recebeu Jesus. Quem recebeu Jesus, recebeu Deus. Quem recebeu aquele que foi enviado de Deus, que é Jesus, está recebendo Deus. E ele diz aqui, e aquele que receber, quem eu enviar, está me recebendo. E aquele que negar, e aquele que não receber aquele que eu enviei, está me negando. Tamanha responsabilidade. Tamanha responsabilidade que você carrega. Não prego facilidade. Eu estou dizendo que você tem que ser exemplo como Jesus foi. Eu estou dizendo que você é o Filho de Deus. Eu estou dizendo que você carrega o nome de Deus. Eu estou dizendo que você é o enviado de Deus. Amém? Amém, queridos? Aleluias. Quem eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Aleluias. Alegra-se no Senhor. Você é escolhido de Deus. Você é chamado, você é enviado de Deus. Uma certa feita, teve um irmão nosso, por nome de Samuel, e ele ficou, fosse nos dias de hoje, fosse nos dias atuais, ele ficou depressivo, porque hoje tudo é depressão, hoje é tudo depressivo, hoje é tudo não aguento mais, hoje é tudo eu vou abrir mão, hoje é tudo eu não suporto mais. Nosso irmão Samuel, profeta de Deus, homem de Deus, teve um dia que o povo de Samuel, sabe de uma coisa, não te quero mais, não recebo mais. Samuel foi até Deus, chorando, o irmão Samuel, Deus, o povo não me quer mais, e agora o que é que eu faço?
E agora para pregar, para ensinar a tua palavra, Deus. E o que é que eu faço? Deus disse: Samuel, fica tranquilo. O povo não te rejeitou, não. O povo não está te rejeitando, não, Samuel. E não. E o que é que está acontecendo? Estão rejeitando a mim. Quando, Samuel, um povo rejeita alguém que eu enviei, não está rejeitando o enviado. Não, está rejeitando quem o enviou. É a mesma coisa aqui. Mesma coisa aqui, queridos. Eu pego nosso irmão Valdenilson, meu amigo particular, meu irmão. E aí, eu envio para me representar em uma reunião. Irmão Val, você vai me representar em uma reunião tal, quem sabe nos Gideões. Meu irmão Val vai me representar. Nosso irmão Val chega nessa reunião. Os pastores dizem: não, pode voltar. Aqui nós só recebemos o pastor. Ele está rejeitando nosso irmão Val ou está me rejeitando? Está rejeitando o irmão ou rejeitando a mim? Nosso irmão Val não tem nada a ver. Eles não estão rejeitando o irmão. Está rejeitando quem o enviou. Vocês me compreendem? Amém? Então a partir de hoje, para de tolice, mulher. A partir de hoje, para de tolice, obreiro do Senhor. A partir de hoje, para de tolice achando: ah, mas não quiseram me ouvir. Ah, não quiseram me receber. Queridos, você é escolhido de Deus. Acabou. Estou pregando aqui nessa noite, queridos, para obreiros do Senhor. Estou pregando aqui nessa noite, aleluias, para obreiros em casa. Estou aqui pregando nessa noite para homens de Deus. Quem sabe que está me ouvindo, quem sabe está recebendo essa mensagem em outras cidades, em outro estado. Eu quero dizer para você, meu amado companheiro, siga em frente, levanta, aleluias, porque é escolhido de Deus. Deus te escolheu, você é chamado por Deus, é escolhido de Deus, você é escolhido de Deus, é escolhido de Deus. Queridos, eu poderia contar aqui, eu vejo, queridos, aleluias, homens e mulheres, Deus escolhendo a Deus para a grande obra, para a missão. Então seja forte, aleluias, seja corajoso, não temas, porque o Senhor é contigo. Não te assuste, porque o Senhor é seu Deus. Ele é seu Deus, e quem te enviou foi Deus. Amém? Amém? Você, querido, que veio a esta cidade, quem sabe, aleluia, você está preocupado